Você certamente já viu por aí alguns casos de assassinos em série, já que sempre ficam bastante conhecidos e atraem muita atenção. Mas por algum motivo, alguns deles não ganham tanta notoriedade, tanto da mídia quanto da população em geral. E hoje eu quero mostrar alguns casos que não ficaram tão populares, mas que não deixam de ser intrigantes. Acredita-se que esse serial killer tenha feito entre 10 a 16 vítimas no período de 20 anos. Ele tinha o costume de descartar as partes dos corpos das suas vítimas em áreas da costa sul de Long Island. A maioria das suas vítimas reconhecidas eram garotas de programa. Em 2011, enquanto a polícia do estado de Nova York investigava o desaparecimento de Shanna Gilbert, uma garota de programa de 24 anos que havia desaparecido em maio de 2010, na época do seu desaparecimento, ela chegou a fazer uma ligação para a polícia enquanto fugia da casa de um cliente, que segundo ela tentava matá-la. Ao longo daquele ano, os policiais tentaram encontrá-la, mas sem sucesso. 19 meses depois, com a ajuda de um cão farejador e do FBI, o corpo dela foi infelizmente encontrado. Ele estava em uma praia de Long Island chamada Gilgo. Mas para surpresa das autoridades, enquanto vasculhavam a área, eles acabaram encontrando mais 4 corpos, todos eles de mulheres. Entre as vítimas estava uma moça chamada Melissa Barthelemy, que havia desaparecido da sua casa em 2009 no Bronx, Nova York. Os pais dela denunciaram a polícia, mas que, segundo informações, não levaram esse caso muito a sério. Algum tempo depois, a irmã dela começou a receber chamadas de um homem misterioso que dizia: "Eu matei a Melissa." Mesmo tendo suspeitos, algumas pistas e até uma recompensa, ninguém foi preso até o momento. Nascido em 21 de março de 1971 em Indiana, nos Estados Unidos, ele foi casado por 16 anos com uma mulher chamada Maria Van, que era cerca de 30 anos mais velha que ele. Tendo sempre uma vida conturbada, ele foi preso várias vezes entre os anos de 2007 e 2013 por crimes como ameaças de morte e agressões sexuais. Em agosto de 2010, um repórter chamado Thomas Hargrove usou um algoritmo para analisar casos criminais e disse que havia um serial killer agindo na cidade de Gary, Indiana, e que possivelmente 15 mortes que aconteceram entre 1980 e 2008 haviam sido cometidas pela mesma pessoa. Ele pediu para a polícia que investigasse o caso, mas eles disseram que com certeza não se tratava de um assassino em série. Em 2014, ele foi preso pelo assassinato de Africa Hard, de 19 anos, que foi encontrada sem vida em um motel. Ele ainda admitiu o assassinato de mais 6 vítimas e levou a polícia a todos os corpos que estavam em construções abandonadas. As investigações indicam que ele pode ter feito muito mais de 20 vítimas por outros estados do país. Durante o interrogatório, ele disse que matava suas vítimas para aliviar a pressão. O repórter Thomas Hargrove disse que nos anos de 2008 e 2013, em que Darren estava preso por agressão sexual, as taxas de morte por estrangulamento caíram drasticamente nos possíveis locais que ele atuava. Condenado pela morte de 7 mulheres, ele foi sentenciado à prisão perpétua. Michael Madison nasceu em 15 de outubro de 1977 de uma gravidez acidental. Era filho de Diane Madison e John Baldwin. No entanto, John negou que fosse pai e não teve nenhum contato com Michael. Em 19 de julho de 2013, a polícia que respondia a um chamado de mau cheiro acabou investigando uma garagem que estava alugada para Michael. Dentro dessa garagem acabaram encontrando o corpo em decomposição. No dia seguinte, mais 2 corpos foram encontrados, um em um quintal e outro em uma casa vazia. As vítimas foram identificadas como Shetisha Shilley, de 28 anos, era dada como desaparecida desde setembro de 2012. Angela Deskins, de 38 anos, morava em Cleveland e foi dada como desaparecida em 2013. E Shirella Helen Terry, de 18 anos. Ela foi vista pela última vez em 10 de julho de 2013, saindo de uma escola primária onde ela trabalhava. Todas as 3 foram torturadas, mutiladas e estranguladas, e pelo menos uma foi abusada, determinaram as autoridades.
Michael já era um criminoso sexual registrado. Em 2002, ele acabou sendo preso por tentativa de estupro. Michael foi preso e nunca demonstrou nenhum tipo de remorso pelos seus crimes. No dia do seu julgamento, Michael sorriu para o pai de uma das suas vítimas, que não conseguiu se conter, e acabou atacando Michael, o assassino da sua filha. Michael Madison foi acusado pelo assassinato de 3 mulheres e condenado à morte. Porém, essa história não acaba aqui. Uma coisa estranha aconteceu em 22 de julho de 2019. 3 anos após Michael ser condenado, a sua mãe, Diane Madison, foi assassinada em sua casa. 3 de seus netos também acabaram ficando feridos. O autor desses ataques foi nada mais nada menos que o seu neto, Jaylen Plummer, de 18 anos. Ele foi acusado pelo assassinato da avó e pela tentativa de assassinato dos outros 3 netos e sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Lonnie David Franklin Jr. nasceu em 30 de agosto de 1952. Ele cresceu em Los Angeles, na Califórnia, casou-se e teve 2 filhos. Em 1975, ele recebeu uma dispensa desonrosa do Exército dos Estados Unidos, depois de ser libertado da prisão, onde cumpria pena por abusar de uma garota de 17 anos enquanto estava na Alemanha. Na época, Lonnie e outros 2 soldados pararam para pedir informações a uma garota e depois ofereceram para dar carona até sua casa. Quando ela aceitou, eles colocaram uma faca em sua garganta. Assim, eles levaram ela para um campo, abusaram e tiraram várias fotos, como Lonnie gostava de fazer durante seus ataques. Essa garota então fingiu estar interessada em Lonnie e conseguiu pegar o seu telefone, ajudando assim na sua prisão. Entre 1985 e 2007, Lonnie David Franklin Jr. pode ter matado 25 mulheres. Ele é conhecido como The Green Sleeper, que pode ser traduzido como o Monstro Adormecido, por fazer uma pausa de 14 anos entre a sua onda de assassinatos, de 1988 a 2002. Ao contrário de muitos assassinos em série, ele atuava longe dos holofotes e da mídia. Suas vítimas eram sempre mulheres à margem da sociedade, como viciadas em drogas e prostitutas, muitas vezes jogando seus corpos nus em becos ou ao lado de estradas. De acordo com o Los Angeles Times, quando a polícia vasculhou a casa de Franklin em 2010, eles encontraram 180 fotos de mulheres nuas e com os olhos fechados, sugerindo que a quantidade de vítimas poderia ser ainda maior. Em julho de 2010, Lonnie Franklin foi preso como suspeito e, após muitos atrasos, o seu julgamento começou em fevereiro de 2016. Em 5 de maio de 2016, ele foi condenado por matar 9 mulheres e um adolescente à pena de morte. Porém, em 28 de março de 2020, aos 67 anos, Lonnie foi encontrado morto em sua cela na prisão estadual de San Quentin. As autoridades afirmaram que a morte teria sido por causas naturais, já que não foi encontrada nenhum tipo de trauma durante a sua autópsia.